Olá, queridos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a este vídeo onde eu explico como foi o meu terceiro período do curso de Psicologia. Lembrando que devido à pandemia, eu tive esse semestre a partir da modalidade de ensino remoto. E a primeira disciplina que eu tive nesse terceiro período foi Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Ela era online, então a gente acessava através do sistema, fazia todas as atividades, via todo o conteúdo interativo, gravado e também os slides ficavam disponíveis. E nessa disciplina eu estudei o quanto as empresas ganham quando implantam na sua política interna a gestão de qualidade. E aí a gente também viu as ISOs, né, as principais ISOs que a empresa pode implantar para ter uma gestão de fato de qualidade. E nessa disciplina a minha média foi 10. Eu também tive a cadeira de estágio supervisionado básico 1 em psicologia. E aí a gente estudou sobre a diferença entre ouvir e escutar. A gente viu o conceito de escuta ativa e também estudamos alguns métodos, algumas técnicas que os psicólogos podem utilizar em sua prática clínica ou em sua prática profissional de maneira geral. Então, estudamos como é que se faz uma paráfrase, né, parafrasear a fala do cliente ou paciente, para que ele possa se situar, entender o que ele de fato disse, o que ele quis dizer, e aí o psicólogo também pode entender se ele de fato compreendeu o cliente da maneira que o cliente gostaria que fosse entendido ou se ele teve uma outra perspectiva. Então, a gente viu algumas técnicas e também estudamos um pouco sobre cada abordagem, de maneira muito superficial mesmo, só para entendermos, né, um pouco mais a partir de cada uma delas. Então, vimos a psicanálise, um pouco de comportamentalismo e de humanismo, as três principais forças, né, os três principais braços de abordagem dentro da psicologia. Nesse semestre, eu também tive a cadeira de Filosofia da Ciência, e nela a gente estudou basicamente a escola de Frankfurt. Então, vimos os principais teóricos dessa linha de pensamento que denunciaram a dominação política, ideológica, cultural, psicológica que a sociedade atual vive. E nessa disciplina a minha média foi 8,3. Eu também tive nesse terceiro semestre do curso a disciplina de psicofisiologia, que é a ciência que vai estudar a relação entre aspectos psicológicos e fisiológicos. Então, nela nós estudamos sobre adenohipófise, sobre neurohipófise, questões assim muito interessantes sobre o sistema endócrino de maneira geral. E nessa disciplina a minha média foi 9,5. Também tive a cadeira de Psicologia da Aprendizagem e Memória, e nela a gente estudou sobre os diferentes processos de como se dá a aprendizagem e também o que alguns teóricos falam sobre isso, como por exemplo Skinner, sobre o conceito de escola ideal, que ele fala sobre a função do professor, a função do aluno, sobre as provas, né, que são inseridas aí no contexto educacional. E também vimos o que outros teóricos de outras teorias pensam, né, como o humanismo com a sua visão de homem e de mundo, e foi uma disciplina muito enriquecedora. Nela, a minha média foi 9,9. Foi nesse período que eu também tive a cadeira de psicanálise. E aí a gente estudou sobre como se deu o processo, né, de formação, de fundação da psicanálise por Freud. Então, estudamos sobre neurose, sobre o caso da Ana O, que de fato foi importante para que Freud lançasse aí os pressupostos da psicanálise. Então, vimos sobre a primeira tópica, inconsciente, pré-consciente e consciente, a segunda tópica, id, ego, superego. Também vimos outras questões, né, como, por exemplo, o desenvolvimento psicossocial que ele propôs, e ainda algumas outras teorias, como, por exemplo, a psicanálise dos sonhos, e muitos outros assuntos muito interessantes dentro da psicanálise. E nessa disciplina, a minha média foi 8,5. Por fim, eu tive a disciplina de Teorias e Sistemas Psicológicos 3, porque psicanálise era 2, eu acho que eu esqueci de falar, intitulada de Humanismo. E aí a gente vê a terceira grande área da psicologia, que é justamente a fenomenologia existencial.
porque a psicanálise e o comportamentalismo são as outras, né? Grandes áreas dentro dessa ciência. E nela nós estudamos um pouco sobre o pensamento de Russell, de Jean-Paul Sartre, de Kierkegaard e de outros teóricos também. A gente viu o conceito de consciência intencional, que trata-se de estudar, de observar um fenômeno tal qual ele se mostra a sua consciência. Então, dessa forma, toda a consciência é intencional, né, no sentido de que está sempre voltada para algo. Essa disciplina possui uma grande aproximação da filosofia e foi muito interessante estudar todos os assuntos que ela aborda. E minha média foi 9. Durante esse semestre eu senti que o meu rendimento deu uma leve caída, porque foi um semestre que, além da faculdade, eu também estava fazendo um estágio extracurricular, que possuía uma certa remuneração, e eu fazia esse estágio durante o período vespertino, né? Fazia a faculdade no período matutino e o estágio no contraturno, ia de 1 da tarde até às 6. E eu chegava em casa por volta entre 7 e 8 da noite, e aí eu já tinha pouco tempo para estudar, né? Porque eu durmo bem cedo. E aí eu senti que o meu rendimento deu uma leve caída. Esse estágio era na área da psicologia organizacional e do trabalho, eu ainda nem tinha cursado a disciplina. Em um outro momento eu posso voltar aqui e falar como foi a minha experiência nesse estágio. Mas foi isso acerca do meu terceiro período de psicologia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vou pedir que você se inscreva, que você ative o sininho para que você possa ser notificado assim que chegar vídeo novo, que você possa comentar, compartilhar com seus amigos e também deixar aí o seu like, tudo bem? Um beijo para você e até o próximo vídeo.